Fala galerinha, estamos aí com um exercício de função do primeiro grau que diz o seguinte: em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter lucro já na primeira semana. O gráfico representa o lucro dessa loja desde o início do mês até o dia 20. Mas esse comportamento se estende até o último dia, o dia 30. A representação algébrica do lucro em função do tempo é... E aí ele dá várias alternativas a gente. Pessoal, se a gente olhar para esse gráfico, a gente consegue reconhecer que ele é o gráfico de uma função do primeiro grau. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é relembrar a fórmula da função do primeiro grau, a nossa lei de formação, que é qual? Y é igual a x mais b. Outra coisa importante é o que? O nosso y aí, na história, ele está sendo representado pelo LT, que é o nosso lucro em função do tempo. O A eu vou chamar de A mesmo, o X a gente já viu que é o T, e o B eu vou chamar de B mesmo. Pessoal, eu não sei se vocês se recordam, mas eu havia dito que esse X e Y, eles são variáveis, ou seja, eles ficam variando ao longo do tempo. Já o nosso A e o nosso B, eles são os coeficientes angular e linear, respectivamente. Eles não mudam ao longo do tempo, eles são constantes, beleza? Então aí nessa história, quem a gente quer descobrir é o valor do A e o valor do B. Para isso, a gente vai no nosso gráficozinho e vai pegar um ponto. Então, por exemplo, eu vou pegar esse ponto aqui, ó, tá? Cujas coordenadas são o quê? 20 e 3.000. E eu vou substituir eles lá na nossa formulazinha. Então aqui, ó, onde tinha o y, eu vou colocar 3.000. E onde tem o x, eu vou colocar 20 mais b. Outra coisa que eu quero recordar a vocês, que eu não sei se vocês lembram, eu falei que o nosso coeficiente angular, ele era o quê? Era o ponto de interseção da nossa reta do gráfico com o nosso eixo y, ou seja, seria esse pontinho aqui, tá? Esse é o nosso coeficiente linear, é o nosso b. Mas, se você não recorda, não tem problema, a gente vai fazer agora. Eu tenho que escolher outro ponto. Notem que isso é muito subjetivo, eu posso escolher qualquer ponto, tá? Mas agora eu vou escolher esse pontinho aqui, que é quem? É o 0 e o menos 1.000. Eu também poderia ter escolhido esse outro ponto aqui, tá? Que é o 5 e 0. Não tem o menor problema, mas por uma questão de opção, eu peguei aquele outro ponto. Então agora a gente vai substituir. Menos 1.000 é igual a vezes 0 mais b. Lembrando, ó, que o nosso ponto era 0 e menos 1.000. A vezes 0 dá 0. Então, ó, daí a gente obtém o quê? A gente obtém que b é igual a menos 1.000. Agora, é só a gente pegar esse menos 1.000 e substituir nessa nossa equaçãozinha aqui, tá? Fazer ela aqui um pouquinho mais abaixo. Então, é o seguinte, 3.000 é igual a, que multiplica 20, menos 1.000. Esse menos 1.000 eu vou passar para o outro lado somando. Então vai ficar 3.000 mais 1.000, que dão 4.000, é igual 20 vezes A. Esse 20 que está multiplicando eu passo para lá dividindo. A é igual 4.000 sobre 20. Eu consigo cortar um zero de cima com o zero de baixo. Então, o nosso A é igual a 200. A é igual a 200. Pronto. Agora, eu volto lá na nossa equaçãozinha lá inicial. L de T é igual a vezes T mais B. E aí, eu substituo os valores que eu encontrei para A e para B. Então, L de T é igual... Quem é A? A é 200. 200
vezes t. Quem é b? Menos 1000. Menos 1000. Que é a nossa alternativa letra D de dado. Pessoal, o que eu quero salientar com vocês é que essa é uma das formas que eu escolhi para resolver, que é a função do primeiro grau. Eu também poderia ter escolhido várias outras maneiras de resolver, tá? Eu poderia ter escolhido o que a gente chama de ioiô michachô, né? Tem uma outra formulazinha para essa função do primeiro grau, tá? Essa seria uma das maneiras. E entre outras maneiras que existem de resolver, tá? Então, galerinha, tamo aí com mais um vídeo. Até a próxima.